O que pode ocasionar sob pressão? O tipo e ou quantidade de propelente. O componente de ignição do prime, espoleta, pode influenciar na sobrepressão? Né? Já foi falado que não. Mas por que eu levantei isso? O tipo, que você pode colocar aqueles grains, né, de repente recomendado para aquela ponta, mas o tipo de pólvora é diferente. Aí isso pode causar, né, alguma coisa que não é muito legal. Ou pode não ter o resultado que se espera. Por isso que eu coloquei isso aqui. Mas se vocês quiserem responder, nessa primeira parte aí, se há uma possibilidade de repente a pessoa errar a mão no tipo de pólvora, mesmo com a quantidade pequena, se pode dar sob pressão. O que é que vocês acham? Ou parte para a próxima, que é sobre o conógrafo. Na verdade, essa pergunta que você fez é que assim, você está limitando a resposta dela, eu não sei por quê, tá? Mas muitas coisas podem ocasionar sobrepressão. Mas os fatores mais comuns é uma quantidade maior do que você deveria de propelente, tá? É isso. Mas, por exemplo, você utilizar um projétil numa medida maior do que o nominal do cano também causa sobrepressão. Você deixar a munição embaixo do sol e você atirar com a munição quente pode causar sobrepressão. Uhum. Você Pode usar a continuar. quantidade de pólvora maior do que a recomendada vai causar sobrepressão. Entendeu? Então, não se limita só a quantidade e o tipo de propelente. Tem esses outros fatores também. Um que vocês amam falar e vocês esquecem, que é da história do crimp. Você coloca um crimp numa intensidade maior do que a que você deveria pôr, você pode causar sobrepressão. Então, a história de você fazer a recarga de munição, você tem que estar atento a todos esses fatores para que você não ultrapasse os limites de pressão errando a mão nesses fatores todos, né? Mas o principal, óbvio, que é a quantidade de propelente que você vai pôr, sem dúvida nenhuma. Ou propelente não indicado para aquele calibre. Né? Ah, mas aí é que tá, é a quantidade, né? Você pode fazer um fubazinho com propelente não indicado também e não vai dar sobrepressão, né? Isso. É isso que eu Então, estava querendo saber, né? não, porque via de regra, o que que acontece? É a história da velocidade de queima da pólvora, né? Então, se você pega os calibres Magnum, por exemplo, que utilizam pólvoras mais lentas, e aí, por alguma razão, você vai trocar a pólvora por uma pólvora de queima mais rápida, e você não coloca a quantidade indicada para aquela pólvora específica, para o calibre específico, e aí você vai reproduzir a mesma quantidade de pólvora rápida, a que é indicada para a pólvora lenta, vai dar ruim. Aí vai dar muita sobrepressão, vai dar hiperpressão. É. E aí vai dar ruim. O limite disso é explodir a arma. Pois é. Tem que ter Mas muito cuidado. todos os outros fatores, eles não são tão críticos quanto você errar a mão na pólvora, né? Errar a mão na pólvora é sempre o que dá problema. Interessante. Alguma coisa a acrescentar, Valdo? Não, já falei aí do Já falou. propelente errado. É. Aí aqui o Renato faz um questionamento, uma pergunta aqui. A munição no sol pode causar sobrepressão por aumentar o diâmetro do projétil? Não por aumentar o diâmetro do projétil, mas é por você elevar a temperatura da pólvora, né? É. O projétil não dilata tanto assim no sol, mas você esquentar a pólvora a partir de um determinado ponto, você vai causar sobrepressão e pode ser perigoso até, dependendo de quanto você eleva essa temperatura. Porque você imagina o seguinte, se você carrega aí, vai na temperatura ambiente, você está em Belzonte, Belzonte pega uma temperatura tipo hoje, normal, nada muito excepcional, 24, 25 graus, você está carregando na tua casa.
Aí você faz uma carga tipo no limite das tampas. Tá no limite. Aí você leva pro stand, aí você larga a caixa lá, começa a bater sol em cima da tua munição. Ela pode chegar a 50 graus, cara. Se você deixar muito tempo e o sol estiver forte, né? Pode até ultrapassar isso, dependendo como for. E aí você vai disparar, a pressão ela vai subir significativamente. É só por isso, não é por dilatação do projétil, não. Mas O também, pessoal, né? O projétil deve dilatar também, mas acho que não é esse o fator. o pessoal tinha muita mania de deixar a pólvora em cima do telhado. A pólvora não, as munições em cima do telhado para tirar a umidade, para secar, né? Puta bobagem, né? Então, mas o pessoal tinha essa mania, né? Eu tô E ligado. Tinha não. é, Tem gente que ainda tem e ainda fala aqui, ó, fica. então, e aí meu pai que falava assim, ó, quando a munição tá quente, não pode disparar ela de jeito nenhum. Não é bom, né? É. Munição de fábrica, se for de fábrica grande, eles testam por uma amplitude de temperatura bem grande. A CBC eu sei que ela testa para mais 60 e para menos 20. Inclusive, eles têm uma estufa e tem um freezer, que é para colocar munição dentro dessa temperatura e a arma. E eles fazem o teste, mas é porque eles exportam para lugares aonde vão ser utilizados dentro dessas condições. Né? Porque você imagina, você põe a munição no telhado, ali, ela sofre a temperatura ali dependendo da onde tá, né? Além do sol, a temperatura do lugar onde ela tá que aquece ela. Imagina ela a 50 graus, né? Já fizeram o teste de enquanto que chega na pressão. Eu não lembro exatamente os números nem as proporções, mas ela aumenta substancialmente a temperatura, a pressão de trabalho quando ela dispara em temperaturas mais altas, assim. Será que por conta do calor excessivo ela já começa a soltar alguns gases? Não é o tempo de reação dela. Você aumenta a velocidade de queima dela. É, porque já está tudo quente ali dentro, né? Você altera a velocidade de queima dela. Interessante. Assim como você diminui a temperatura, você atrasa a velocidade de queima também. É a mesma coisa o combustível, né? Você pega a gasolina, você aquece ela, você aumenta. Mas é por fenômeno diferente, né? Combustível você está falando de carro, né? Sim, 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 sim. Mas isso é Mas eu por tô conta falando do ponto de. É o ponto de. Como é que chama? Ponto que ferve? de ignição, né, dela. Não é de ignição, mas é o ponto que o combustível ele vai evaporar, né? Ebulição. Não, não é de ebulição. Ebulição seria água, né? Não, É por isso. octanagem. É octanagem, na É porque verdade. Pólvora sólida. o combustível, qualquer inflamável, a partir de uma certa temperatura, ele se inflama sozinho, né? É, mais ou menos. O que se inflama não é o combustível, é o gás que ele gera, tá? É o gás. Isso, Você pega isso, a gasolina, por exemplo, o que inflama a gasolina é o vapor de gasolina, não é a gasolina. isso. Exatamente. Entendeu? A mesma coisa com os outros combustíveis de veículo. Pólvora é sólida, né? Ela não vai ter esse fenômeno de Ela não solta gás. não solta gás. Não solta gás enquanto ela não for iniciada, né? Ela só solta gás quando ela começar a queimar. Então não é isso. O fenômeno é porque você realmente vai alterar as características da queima dela em temperaturas mais altas ou mais baixas. É isso.